primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, a gente chama dos passos, né, que você vai vivenciar no seu negócio. Primeira coisa, geralmente, que as pessoas fazem é, eu vou trabalhar para alguém. Depois que você começa a trabalhar para alguém, qual que é o segundo passo que você vai fazer? Você vai virar um empresário, certo? Você vai abrir um negócio, você vai criar um negócio, vai abrir um negócio e você virou um empresário. E o empresário, o que ele é, gente? É o eu presa, né? Eu presa, o que é isso? É o cara que mais trabalha, é o cara que, se a empresa der ruim, ele é o que mais vai se lascar, é o cara que não tem férias, é o cara que entra primeiro e sai depois. Sim ou não? Tem alguém que vive isso aqui? Hã? Sim ou não? Sim. O pessoal fica com vergonha, né? Você tá aqui é justamente para você entrar num nível de indignação. Então, todas as vezes que você estiver num ambiente como esse, deixa eu te falar algo, não fica com vergonha. Entra num nível onde você vai ter que se expor, por quê? Porque você vai ficar indignado com isso. E o que gera mudança em alguém é indignação, ou seja, indignação é a melhor coisa para gerar mudança em alguém. A gente sempre diz que tem 3 tipos de coisas para você executar algo e fazer algo. Anota isso aí que isso é importante. Você muda através de uma indignação, de uma punição ou de uma recompensa. Uma das 3 coisas. A indignação é a melhor delas, porque quando você fica indignado, você gera mudança muito mais rápido e mais fácil. Porque aquilo, enquanto você não muda aquilo, você não consegue entrar numa jornada mesmo de crescimento. Ou seja, se eu entendi isso, se eu mudo algo, se eu tenho uma mudança por indignação, por recompensa ou por punição, são as 3 coisas que eu vou fazer. A melhor forma disso é indignado. Toda vez que você chegar num ambiente que alguém te fazer algum tipo de pergunta, você levanta a mão e fala, ei, aí o seu cérebro vai falar, você tá ficando doido, você vai passar vergonha, você vai isso, você vai aquilo. Isso é bom, gente. Entra no nível de você falar o seguinte, eu vou mesmo aqui porque eu sei que eu preciso crescer, eu sei que eu preciso avançar. Ó, vai embora. A indignação vem na hora, e quando a indignação vem, você muda. Então, se você tem esse tipo de entendimento, depois que você entra sai de empresário, você tem um próximo nível. Qual que é o próximo nível? É o empreendedor. Aonde você cria negócios, entende que você não pode ficar no operacional, então depois de criar o negócio, você vai lá, contrata uma pessoa, coloca uma pessoa para fazer a gestão do seu negócio. Quem está nessa fase aí do empreendedor? Quem está nessa fase? Temos algumas pessoas aqui, ou seja, que você pega essa fase eu crio um negócio, eu validei aquele negócio, eu coloquei aquele negócio, eu vou lá, contrato uma pessoa boa para tocar o negócio, deixa essa pessoa tocando o negócio e vou criar outro negócio. Eu sou o cara empreendedor, eu vou criar vários negócios, vou criar esse, vou criar outro. E nós temos o próximo passo, que depois que você sai disso, você começa e você vira empreendedor, ou você vira investidor. O que é o passo do investidor? É o cara que ele não cria mais os negócios, mas ele investe em negócios. Pode ser investir em negócios com o financeiro, pode ser com aquilo que você tem de bom, com aquilo que você tem de expertise, com aquilo que você tem que a pessoa precisa. Então, quando você entra nesse nível de clareza, você começa um processo de construção. E aí você tem onde olhar e falar assim, ei, eu vou mirar para lá. Não tem como você ser investidor, ser um cara que entra nesse nível de investidor, sendo uma pessoa de uma empresa só. E por que a gente fala assim, se você é uma pessoa de uma empresa só, vai chegar um dia que você pode ficar pobre. Aí você fala, como assim? Tá na palavra, mano. Em Eclesiastes 11 diz o seguinte, 11:6 fala o seguinte, empregue o seu dinheiro em bons e diferentes negócios, porque nunca saberá de onde virá a próxima crise. Ou seja, se você nunca, se na palavra está o código poderoso ali, por que você está aí até hoje com o seu único negócio? Tem alguém aqui que sabe me falar o porquê que você está com o único negócio ainda? Bora? Quem? Na verdade, o meu é um pouquinho distinto disso que você falou aqui. Eu já tenho 4 negócios que já são independentes, já tem governança, diretoria, líderes, OKR, tudo estruturado. Só que agora aqui, eu vim pra cá pra expandir esse negócio e eu tô travado aqui. Olha que coisa engraçada, né? No Brasil eu consegui crescer, né, escalar pela graça do Senhor, mas aqui parece que eu entrei numa zona de
de congestão, assim, tô meio aéreo aqui, sabe? Sua empresa é de quê? Eu invisto em EduTech, eu tenho um SaaS, eu tenho uma aceleradora de negócio e eu também tenho uma clínica que mexe com neurocirurgia, implante de E aqui VNS. você quer internacionalizar os negócios para cá. Na verdade, eu quero trazer só aceleradora de negócios, porque eu já tenho clientes aqui há 6 anos, mas eu ainda não consegui romper em dólar, entendeu? Ó, vamos fazer umas perguntas aqui bravas pra vocês verem. O que você acha que você precisa fazer para destravar esse negócio? Tá no ambiente certo. Antes de eu vir pra cá, porque eu entendo que o empresário tem que estar em 3 mesas. A mesa da família, a mesa dos negócios e a mesa dos reis. Eu ainda não estou na mesa dos reis. Então, eu demorei 4 anos da minha vida para construir negócios lucrativos, criar geração de caixa. Mas eu nunca fui bom de network. Eu nunca me envolvi em network, eu nunca me coloquei nessa ambiência, entendeu? Nunca. E aí, aqui que eu tô começando esse movimento. Tanto que eu não sei se você lembra, eu até te agradeci lá no lead, entendeu? Porque eu já venho te acompanhando, o Pablo também. Então, agora eu tô começando a me colocar na ambiência, porque eu tenho uma empresa que é madura, mas eu ainda quero ficar, às vezes, segurando a operação, sabe? Tudo organizado, planejamento estratégico, OKR, governança, tá tudo, não depende de mim para nada. Mas eu ainda fico querendo segurar o que eu não preciso mais, entendeu? E qual que é a decisão que você acha que você tem que tomar, já que você sabe disso? Me conectar com quem tá vivendo isso. Por isso que eu tô aqui hoje. Pronto, aí. Vocês viram o segredo do negócio? Você sabia do negócio que você tem a resposta para tudo que você precisa? Você sabia disso, sim ou não? Quem já fez processo de coach aí? Quem já fez? Levanta a mão aí. Já fez. O que é o processo de coach? Garimpar internamente. Garimpar internamente é pergunta e resposta. Ele te pergunta o que você precisa fazer, você dá a resposta e fala, então faz. E sabe o que é engraçado? É porque quando você tá ali nesse negócio, você acha que não, mas mudou minha vida, tá? Fazer o processo de coach e aprender a fazer isso mudou completamente minha vida. Por quê? Porque coisa simples que você acha, você olha assim e fala assim, não, mas esse trem tava aqui e eu não vi esse negócio? Esse negócio tava na minha frente aqui e eu não vi? É por isso que essa questão de fazer pergunta é tão bom, porque a resposta do que você precisa tá aí dentro. Aí você fala, cara, eu não tô conseguindo sair disso, eu tô conseguindo fazer isso nos Estados Unidos. Então o que você precisa fazer? Cara, eu preciso me conectar com gente que tá fazendo isso. Aí fala, não, inclusive eu tô aqui para isso. Ou seja, ele já entendeu, ele já tá aí no caminho. Agora o que precisa? Precisa conectar realmente. Dar um jeito de falar assim, ei, vamos caminhar junto aqui mais próximo, vamos andar aqui, que eu preciso andar nessas mesas, eu preciso sentar nessas mesas. E isso que é interessante, porque quando você tem esse nível de consciência e é trazer para uma forma prática a tarefa, você entra nesse nível de ter a clareza da próxima fase. Muita gente olha as tarefas que você, às vezes você sabe que você necessita fazer algo, por exemplo, um objetivo grande que você tem que alcançar na sua vida. Você olha, por exemplo, eu cheguei agora aqui nos Estados Unidos. Acabei de chegar. Tem 1 ano e 2 meses, ou seja, muito novo aqui ainda. Eu estava numa reunião agora, em um dos nossos negócios, eu virei pro Mailton e falei assim, ó, prepara aí, em quanto tempo nós vamos ter 1000 portas? Num dos projetos que nós estamos fazendo, eu quero ter mil empreendimentos, né? 1000 portas. Eles usam essa expressão. Eu falei assim, olha aí, calcula aí, em quanto que nós... Hã? Ah, cerca as portas. Não, é as portas das casas que nós vamos ter, entendeu? Aí eu falei assim, ó, calcula aí quanto que é. Aí eu vi que uma das pessoas ali, ela tava ali, ela tava pensando assim, eu vi na hora, eu falei, 1000 portas, o olho fez assim, ó, tipo assim, nossa, vai pro tempo demais. Aí eu falei, mas eu tô assim, mas põe pra acelerar mesmo assim, que eu quero acelerar. Eu quero entrar no nível da exponencialidade. E ele fez uns cálculos assim e falou assim, cara, para gastar X por ano, em 3 anos nós conseguimos. Aí eu falei assim, não, então você põe daí, mas nós vamos reduzir esse prazo. Pode pôr esse prazo que você colocou, mas nós vamos reduzir isso. Por quê? Porque eu quero acelerar. Aí é engraçado que quando você fala isso, a sua mente olha e ela fala o seguinte, ei, mas peraí, como é que vai chegar nesse resultado?
É porque precisa de muita gente, de muito braço, muita estrutura para fazer. E a mente fala, cara, eu não tenho que saber como eu vou chegar, eu tenho que saber qual que é o próximo passo que eu tenho que dar. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é ir lá ver o primeiro empreendimento assim que nós vamos fazer naquele lugar. Falei, então o próximo passo é esse? Então vamos lá e vamos fazer. É o próximo passo que você tem que analisar. Então, às vezes, hoje, você está aí com a sua empresa, com o seu negócio, e você fala, cara, eu preciso ter novas fontes de rendas. Eu preciso buscar uma nova fonte de renda. Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou fazer isso? É isso que tem que falar. Qual que é o próximo passo? Eu lembro das vezes que eu ouvi as pessoas falando e elas falavam assim, ei, você tem que ter 3 fontes de renda, no mínimo, no mínimo. Só para me saber aqui, quem tem no mínimo 3 fontes de rendas aí? Levanta a mão. Beleza. E quem aqui tem pelo menos 2 fontes de renda? Levanta a mão. Somente 2, né? Quem só tá com uma aí? Só com uma mesmo, assim? E quem não tá com nada, não tá com nenhuma? Quem não levantou a mão? Hã? Não tá com nenhuma? Tá vivendo na graça, né? Por que eu tô te dizendo isso? Porque às vezes que eu ouvi as pessoas falando assim, ó, você tem que ter no mínimo 3 fontes de renda. Foi isso que me impulsionou a buscar um novo negócio. Não foi ter vontade porque eu tinha que ter consciência que eu tinha vários negócios. Foi buscar a consciência daquilo que eu precisava mudar.